Chegou ao fim La Casa de Papel. Finalmente, depois de 5 temporadas, tivemos esse final icônico, surpreendente, muito louco, muito bizarro. E olha só, a gente aqui vai falar um breve resumo do que aconteceu, comentar esses plot twists incríveis, do que vocês acharam. Então, se você é fã da série, já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e não esquece de também deixar o seu comentário, que eu quero saber o que vocês acharam. Então, vem comigo que hoje o clima é de tristeza. Já adianto pra vocês, assim como foi a parte 1 dessa última temporada, eu tô gravando de manhã, que é assim quando eu terminei de assistir a temporada, então vai ter barulho de passarinho, vai ter barulho de carro, de criança, então já vai acostumando. Agora vamos lá ao que interessa, o que teve nessa temporada. Bom, não teve mortes, já começa por aí, não teve mortes ou teve mortes? Depende do ponto de vista. E o que a gente precisava ver nessa temporada? A relação do professor com a Alicia, como é que ia continuar ali depois que ele praticamente fez o parto dela, enfim. Como que ele ia lidar depois com a morte da Tóquio. Também a história do Rafael, se ia incluir alguma coisa nessa temporada, porque na outra ficou uma coisa assim muito muito jogada, muito aberta. Como que eles iam sair de lá, como que eles iam sair de lá com o outro, como que ia finalizar aquele assalto e o que ia acontecer com eles depois. Todas essas perguntas foram respondidas, algumas mais surpreendentes do que eu achava que foi. A relação do professor com a Alicia, pra mim, foi uma questão que até chegou a ficar em segundo plano nessa temporada, porque no fim eles viraram BFFs, melhores amigos. Era uma coisa assim que eu não esperava, tá? Eu esperava assim que a Alicia ia ficar contra a polícia, mas eu não esperava que ela ia ficar tão a favor do professor, porque ela virou parceira, não é que ela ficou a favor, ela virou parceira de crime com o professor. É totalmente diferente. Mas, sinceramente, eu amei. No começo teve aquela tensão ali, né, da Alicia, ela consegue escapar, ela consegue fugir, o professor tem que ir atrás dela, e tem toda aquela confusão dos dois terem que se esconder depois daquela bagunça que a Alicia arrumou na casa do Tamayo, que... Pelo amor de Deus, né, Alicia? E eu achei genial, apesar de não ter sido a pauta principal, e apesar de eu não esperar, né, que a Alicia seria uma parceira ali do professor, muita gente esperava, assim, que ela fosse trair ele, mas eu esperava que ela fosse trair, mas não esperava que ia ter essa reviravolta tão rápida, tipo, não, eu preciso de você tá vendo? Você tá vendo que se você ficar contra mim não vai dar certo, né, que o professor falou pra ela. Então eu não esperava essa reviravolta tão rápida, tão veloz desse jeito. Não, ele se escondendo no sofá e fugindo numa lata de lixo, pra mim ali, ó, podia acabar a série ali. Pra mim ali acabou ali. Inclusive seria muito legal um spin-off de Professor e Alicia, as aventuras de Professor e Alicia, porque eles iam arrasar. Meu Deus, imagina essa dupla cometendo crimes. Nossa. E sem falar que a Alicia foi essencial pra ajudar o professor nessa temporada, porque se não fosse ela, será que a gente conseguiria sair com ouro? Não sei. Logo lá no começo também, para responder mais ou menos essa pergunta de como que eles vão sair de lá, a gente vê o Berlim e o Palermo conhecendo finalmente o Bogotá, porque eles precisam roubar uma bomba de extração de petróleo, porque é dessa forma que eles vão conseguir fazer a sucção de todo aquele ouro pelos tubos. Então é uma máquina assim muito mais potente, até porque a polícia nem acreditava que eles eram possível disso. Porque falar assim, essa bomba que a gente tem num banco, não é possível fazer o que eles querem fazer. Mas foi possível graças ao roubo que eles fizeram. Então aí a gente também vê o início da história do Bogotá, é bem bacana. E obviamente que a polícia não fica parada mesmo depois de ter matado a Tóquio, né? Eles ficam sabendo que a Tóquio morre, mas acabam morrendo outros 6 militares. E a polícia sempre, o Tamayo principalmente, sempre preocupado em fazer as relações públicas da polícia, que nunca dá muito certo. Porque o professor sempre está à frente, ele nunca está um passo atrás. Então lá vai a Lisboa, fez uma live já falando, fazendo uma meia-culpa, né, que a Tóquio morreu, mas ela acabou matando outras pessoas. Falam que eles nunca quiseram ser assassinos, não era o objetivo deles, e por causa disso eles não podiam mais ser pessoas influenciáveis. Essa parte eu adorei e achei bem sincero, mas mesmo assim o público parece que ficou mais do lado deles ainda, parece que teve muito mais apoio deles ainda. E lembra que eu comentei pra vocês nos vídeos de suposições do que pode acontecer nesse final, né, baseado no trailer, vou deixar o card aqui também, de
de que o Denver e a Manilha poderia ter um rolo a mais, de que o Denver e Estocolmo ia sucumbir. Na minha opinião, esse casal Denver e Estocolmo ia sucumbir, tá? Eu gosto dos dois, mas sozinhos. Só que acontece o beijo, finalmente um beijo da Manila no Denver, que ela tanto sonhou. E ela conta pra Estocolmo, eu amo a cara da Lisboa, assim, na hora, tipo, querida, esse não é o momento, né, amor? E a gente fica, assim, praticamente quase a temporada inteira nessa DR de Estocolmo e Denver. Gostei? Não. Achei preguiça. Achei que aí o roteiro deles ficou um pouco mais fraco, porque eles ficaram tão no auge na parte 1 da quinta temporada, que eu acho que na parte 2 foi só isso e aquela parte finalzinha do Denver, né, lá com a polícia. Mas eu tenho reclamações, viu, porque ao invés de eles estarem lá nhanhando naquele quarto lá sozinhos, os militares conseguiram invadir o banco, que eu vou falar mais tarde, mas assim, eles podiam estar lá ajudando, podiam ter sido uma ajuda e estavam lá à toa. Enfim, achei um pouco fraco o roteiro da Estocolmo do Denver nessa temporada, mas acho que no fim o saldo foi positivo. Enquanto isso, né, o professor e a Alicia lá, super parceiros, super amigos, já estão lá verificando que tá dando super certo na extração do ouro. O professor, com o plano do Palermo, dá um balão na polícia. Incrível, incrível, porque eles acham que o ouro vai sair por um caminho, que é o caminho dos rios, que é o caminho certo, correto. Só que a bomba que eles pegaram para empurrar o ouro nos canos, ela é tão forte que ela consegue fazer o caminho contrário. Então ela vai, todo o ouro, ele não tá assim, onde eles achavam que tá, no reservatório que tá. Ele tá lá no tanque de águas pluviais que o professor ficava escondido. Então assim, meu Deus, é como se fizesse assim, ao invés de descer o morro, a bomba consegue subir o morro com o ouro todo. Então, maravilhoso. E deu um maior balão na polícia. Esse foi um plot twist que eu amei. Nossa, eu amei. Só que junta com o plot twist, junta outro plot twist, que é o quê? Chega uma polícia lá, onde eles estão extraindo ouro. E o que acontece? Eles percebem que a polícia tá lá, foi embora, não fez nada. Quando descobriram, meu filho, era quem? Rafael e Tatiana, que roubaram o ouro do professor. Meu Deus, que ódio desse menino. Que sobrinho é esse? Que filho é esse? Já começa por aí. Talarico pegou a esposa do pai e ainda se juntou com ela para ferrar o plano do tio. Ah, não, velho, pelo amor de Deus. O Rafael e a Tatiana, eles colocaram uma escuta lá onde ficava o professor, lá no esconderijo dele. Então eles estavam sabendo de tudo, enfim, eles ficaram sabendo de tudo e pegaram o ouro. Eles se passaram por polícia. Meu filho, você não faz nada. E quando faz é só pra atrapalhar. Que ridículo. E enquanto isso, o professor vai tentar resgatar o ouro dele. Ele descobre que invadiram um banco por causa daquele plano dos militares. O plano dos militares consistia em o quê? O Sagasta combinou com outra militar que era para ela andar pelos dutos de ventilação, não iam ficar sabendo dela. Ela ia desativar todas as bombas para que ela pudesse pegar a equipe toda de calças curtas. E como que eles iam fazer isso? Iam mentir que um dos militares precisava de transfusão de sangue, de cirurgia, e iam entrar 2 médicos lá. E na hora que o cara tá lá fingindo que tá passando mal, toda a equipe vai lá acolher eles e aí já era. Já entra militar, tudo, já rende todo mundo, e aí já lasca com tudo. E o professor já deixa a Alice encaminhada, né? Vai atrás do ouro, minha filha, vai atrás do ouro que você vai ficar com um pedacinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Depois de muita resistência, ela foi. E aí depois a gente fica sabendo de mais outras histórias do passado, além da traição do filho do Berlim. Ridículo, meu Deus, como pode pegar a namorada do pai, é laço de família? A gente também fica sabendo muito de origem, né? Que como o professor e o Berlim, eles têm o sangue de criminosos. Eles não aguentam, tá no sangue, tá na família deles. E até a Lisboa fala pra ele assim, você tá falando que você tá fazendo esse assalto pra homenagear pessoas, mas na verdade você não tá, você tá fazendo isso porque você gosta. E o professor até certo ponto consegue compreender isso, porque ele gosta de ser bandidão. Agora tem que salvar o povo, né? O que vai fazer com o povo? Como é que vai salvar o povo? O plano do professor é entrar no banco. E aí a gente sabia disso porque mostrou no trailer, a gente já sabia que ele ia entrar lá, mas a gente não sabia por qual circunstância. Imaginávamos, mas não sabiam por qual exatamente. É genial, porque ele entra e o Tamayo também vai lá atrás, né? E ele fica perguntando assim, cadê o ouro, o professor, cadê o ouro? E o professor fala assim, não sei. E ele realmente não sabia naquele momento, né? Porque o ouro tinha sido roubado. E ninguém podia saber que o ouro tinha sido roubado, porque como diz a Lisboa,
Se eles soubessem que o Rafael pegou o ouro, se soubesse que estava nas mãos de outra pessoa, a polícia ia matar eles. Porque o que salvava da polícia não matar eles era isso, era eles manterem aquele segredo, onde que tá o ouro. Enquanto isso, a gente teve outro balão na polícia que o professor conseguiu dar, que se chama o Plano Polegarzinho. Que ele fez todo o caminho, o rastro de coisas que pro Angel ir lá ver e achar que eles pegaram o ouro, enfiaram em caminhões e pegaram o navio e foram ao alto mar. Mas não foi isso que aconteceu. Então ele só fez aquele fingimento, igual ele fez no fim da quarta temporada. O Tamayo estava oferecendo para eles: vocês me falam a verdade que eu vou e te dou liberdade, te dou pensão, te dou uma nova identidade, te dou moradia, em troca da segurança nacional. Por quê? Qual que era a grande questão? A equipe resgatou 80 bilhões, se não me engano, vou deixar a correção aqui se eu estiver errada. Então era toda a reserva da Espanha, como se eles tivessem pegado, como se você tivesse só um dinheiro na carteira e alguém for lá e rouba e você fica totalmente pobre. Era isso que ia acontecer com a Espanha. Eles iam ficar pobres, porque quem que ia investir num país desse? Ninguém. Mas o plano do professor era exatamente esse, que eles ficassem tão sem dinheiro que conseguissem entrar em acordo com a equipe. Porque o professor fala assim: a gente devolve o ouro para vocês e vocês não matam a gente. Porque, cara, se vocês matarem a gente, vocês não vão saber onde está o ouro. A partir do momento que você negocia com a gente que você não vai querer nos matar, a gente vai te dar o ouro. A Espanha volta a riqueza, porque senão a Espanha ia falir real, oficial. E aí vocês iam nos dar a liberdade em troca de todo o ouro que a gente roubou. Mas, cara, outro plot twist incrível, incrível. Porque o David ficou todo revoltado, né? Ele quase entregou a equipe para a polícia, quase entregou o professor, porque só ele que saiu lá para conversar com a polícia. Ele não aceitou esse plano quando o professor estava explicando. Por quê? Pô, a gente vai roubar todo o ouro e depois você vai fazer a gente devolver? Não faz sentido isso. Só que ele não espera que o professor sempre tenha uma carta na manga. E quem sabia disso, assim, fielmente? Tóquio, naquela cena linda deles, assim, que o professor é o centro de fé dessa série, e a gente sente a mesma coisa, não sei vocês, mas todas as vezes que estava perdido, eu tinha confiança extrema no professor de que ia ser resolvido, então eu não tinha nada a temer. E o Palermo, porque o Palermo não engoliu muito bem essa história de devolver o ouro, então ele foi lá arrochando o professor, tentando tirar alguma informação do que ele queria desse plano, e deu super certo. A gente entendeu o quê? Que o professor, ele fala que assim, a riqueza é uma coisa ilusória. A riqueza de um país é uma coisa ilusória. Cadê a riqueza? O que quer dizer a riqueza do país? Ah, eu tenho lá 30 milhões de ouros guardados no banco, sou rico. Então todo mundo vai vir aqui investir. Tá, mas vocês já verificaram se realmente tem 30 milhões no banco? Se realmente esse ouro é real? E é aí que entram duas coisas. O roubo do Rafael na temporada passada, né, que ele troca a lata pelo ouro lá do ouro Viking. E também o professor tendo uma visão de que as latinhas eram tão assim, quadradinhas, parecem barras de ouro. Bora fazer esse negócio então parecer um ouro. E foi isso que ele fez. Ele fez lata em ouro e entregou pra polícia, tipo assim, ó, tá aqui o ourinho. E aí vocês dão liberdade pra gente e a gente vive em paz e tranquilo. O ouro de verdade ia ficar com eles, mas a polícia não sabia. Eu achei genial. Genial a ideia, muito genial. E depois daquele documentário que sempre tem, depois de acabar uma temporada de La Casa de Papel, a gente fica sabendo que eles inventaram essa história, tipo, de última hora. Eles sabiam, né, como que ia ser, que eles iam sair, mas eles não tinham escrito o roteiro ainda. Então eu achei mais genial ainda, feito nas pressas, muito, 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 muito bom. Só que o professor não contava que o Tamayo ia verificar se era ouro de verdade, né? E ele viu, o professor fica lá, tipo, debatendo, tipo, meu filho, por favor, não. Você tem que aceitar isso, você tem que aceitar. O professor coloca os argumentos lá na mesa de que o Tamayo tem que aceitar o ouro em lata. Não só pela coisa ilusória que são as riquezas de um país, como ele explicou pro Palermo, mas como também o Tamayo não tinha saída. Porque se ele matasse a equipe, ele não ia achar o ouro e a Espanha ia falir. E se ele deixasse o pessoal vivo, eles não iam entregar o ouro pro Tamayo. Então eles tinham que aceitar o ouro em lata. O professor deixou o Tamayo sem chance. Ele tipo, encurralou na parede. O professor não precisou fazer nada assim,
com sangue, com carnificina. Ele simplesmente usou inteligência e deixou o Tamayo sem chances. E é usando todo esse argumento, né, o Tamayo consegue fingir que, mentir que a polícia acabou com o assalto, que mataram eles todos. Menino, e naqueles 10 segundos que ele fica contando pra ver se não mata a equipe? Nossa, surtei. E quando sai os corpos assim, você fala, pronto, morreu. Mas eu ainda fiquei assim, tipo, não, calma, vamos ver se ele aceitou o plano do professor. Mas no fim, ele aceitou. Ele ficou com o ouro em lata porque ele não tinha opção, ou ele ficava com o ouro em lata, ou ele falia a Espanha. Em contrapartida, ele deu liberdade para a equipe morar onde eles quiserem, né? Passaporte com nova identidade, com dinheiro, incluindo a Alicia. E o ouro tava indo com o Benjamin numa casinha, num trailerzinho, eu não entendi muito bem, direto para Portugal. Gente, maravilhoso. Eu achei o final muito legal. Achei que explicou tudo, só uma coisa faltou. Arthurito, falaram que ele estava vivo, mas eu esperava uma aparição dele, alguma participação. Não, pelo menos alguma coisa, alguma fala. Só falou que ele estava vivo. Nem sei se eu acredito se ele estava vivo mesmo. Será que ele ficou vivo mesmo? Que final é, meus amigos? Meu Deus, que final. Achei muito emocionante. Não foi estilo ação, como foi a parte 1 da quinta temporada, mas eu adorei. Gosto mais assim, inclusive. E na hora que no final, assim, que começa a tocar Fix You, que é aquela música do Coldplay que toca no final, gente, quase morro. Fix You é uma das minhas músicas favoritas da vida. E tocou em La Casa de Papel, uma das minhas séries favoritas da vida. Vocês têm noção? No último episódio, Fix You, se você colocar até, tipo, em qualquer cena, vira emocionante. Nossa, eu amei. Eu amei as cenas do passado, achei muito explicativas, que foi a questão do professor contando como o pai dele morreu, do Berlim, né, contando que foi traído pelo Rafael. Até então, quando eu vi a traição, eu não entendi muito bem. Falei, ué, mas traiu e o que vai acontecer? Aí depois que a gente viu que ele usou disso pra ferrar, o ouro do tio lascou. Ah, e um adendo, né? Eu falei que a Alicia saiu atrás do ouro e ela conseguiu, porque ela, o Benjamin, mais o resto do pessoal da equipe, conseguiu, com a arma na cabeça, né, do pessoal lá do registro de moradias, ver quem que comprou nos últimos dias, pra ver se enterraram nas casas, porque eles sabiam que eles não iam sair da cidade com o ouro. E ela achou realmente a casa da Tatiana e do Rafael. E o bilhete que o professor mandou pro Rafael, eu não peguei, gente. O que será que ele escreveu? Inclusive, até no fim, né, a Tatiana falou assim, você vai acreditar nele? Você acha que ele vai dar a sua parte do ouro? Aí ele falou assim, não é, são coisas de família. Aí ele fez o tique assim no óculos, igual do professor. Eu amei, gente. Enfim, Tóquio teve uma cena linda que eu acho que pra mim bastou. A cena que ela teve com o professor, dançando com ele, e o professor falando que ama ela. Pra mim ali bastou tudo. Maravilhoso. Gente, como essa temporada foi boa, cara. E só um adendo, né? A gente tava questionando, será que a Tóquio, depois de morrer, será que ela vai narrar os episódios, vai continuar narrando a série? E ela narrou. Tipo assim, como se estivesse do além, né? Então era uma coisa mais assim, além? Espírita, não sei se eu posso dizer isso. Até porque ela se incluía, né? Quando a gente saiu, ela meio que se incluía, então... E também outra coisa que a gente tinha dúvida, muita gente não confiava na Lisboa ainda, tipo, confiava, mas com o pé atrás. Eu confiava 100% nela. Só que ontem, um dia antes de começar essa temporada, me bateu uma bad, falando assim, cara, mas pode ser sim que ela vai trair o professor. E aí eu comecei a viajar, e aí eu fiquei esperando que acontecesse alguma coisa, mas não, a Lisboa realmente fiel ao professor, e a Alicia tentou sabotar, mas não deu tanto. Gente, esse foi o vídeo de La Casa de Papel. Olha, eu vou trazer mais vídeos aqui, porque agora que finalizou, eu consigo trazer uma visão geral mais da série, né? Tipo assim, falar, qual personagem que você acha que foi mais importante depois do professor? Só com o fim que a gente consegue dar uma olhada melhor nisso, né? Qual história, flashback melhor, qual reviravolta melhor. Então, com o fim, a gente consegue dar mais essa visão. Então, por isso que eu esperei finalizar, e aí eu faço isso em outro vídeo. Nesse vídeo a gente tá só comentando essa temporada final, que foi, pra mim, foi muito boa. Foi muito boa. Teve uns exageros, mas La Casa de Papel a gente sempre espera isso, mas pra mim foi perfeita, gente. Tô feliz com o fim, tô sabendo, postei lá no Instagram também, se vocês não me seguem, vai lá seguir, que vai ter uma série solo do Berlim pra Netflix.
em 2023. Estou curiosa para saber o que vai ser. Não sei se estou tão ansiosa, estou mais curiosa, porque com o fim, eu acho que eu tô assim, meio naquela fase tipo, ai, tô um pouquinho de luto, que a série acabou. E é isso, pessoal. Se você é fã de La Casa de Papel, deixa seu like, inscreva-se no canal, me segue lá no Instagram. No Twitter eu vou estar postando muita coisa também de La Casa de Papel, então vai lá acompanhar. E ó, deixa seu comentário que eu quero saber o que vocês acharam dessa temporada. Gostou? Gostou do final? Tava esperando esse final? Esse final eu não tava esperando não, viu? Eu não tava esperando não, tava esperando muita coisa, mas esse final não. Estou triste, bem triste, mas estou bem feliz de estar aqui fazendo um conteúdo pra vocês de La Casa de Papel. Tem a minha playlist, né, falando desde o começo da 5ª temporada, então vai lá assistir se você ainda não viu. E é isso, pessoal, é o fim de uma era? É, La Casa de Papel marcou história, marcou modinhas, olha só, personagens queridos, amados, mas é isso. Tudo que é bom tem o seu fim, e agora chegou o fim de La Casa de Papel. Triste, mas é isso. Um beijo e bela tchau!